E aí, galerinha do segundo ano, estamos aqui hoje para responder nosso exercício que eu passei semana passada. A gente fechando aí essa parte de vírus, né? Vocês viram os vídeos, responderam o exercício. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do exercício. Eu aproveito o exercício já para fazer uma revisão com vocês do assunto. E é isso. A gente está aqui hoje do meu computador mesmo, da webcam, então por isso talvez a imagem não esteja tão boa assim. Mas é porque eu preciso compartilhar a tela com vocês, enfim. Assim fica bem mais fácil, tá ok? Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos direto para o nosso exercício. Eu vou abrir aqui o exercício para vocês acompanharem aí. Eu coloquei algumas respostas aqui. É óbvio que vocês poderiam, durante o exercício, pegar a resposta, né? Pegar da internet, de qualquer lugar. Só que o importante não era só o exercício estar respondido, mas você saber o que estava botando nas respostas, não é verdade? Então, eu vou aqui expor algumas respostas, algumas que eu elaborei, outras que eu peguei de pesquisa, e aí eu vou conversando com vocês e aproveitando para fazer uma revisão do assunto. Então, primeira coisa, todos os meus exercícios estão vindo com isso aqui, ó, com uma série de recomendações. E muita gente ainda está me perguntando: Cássio, é para entregar? É para entregar quando? Cássio, quando é que vai ter gabarito? Quando é que vai ser corrigido? Tá tudo lá em cima, normalmente, tá? Às vezes eu posso esquecer alguma informação, mas normalmente tá lá. Então, leiam isso aqui, por favor. Tá bom? Vamos lá, então, para o exercício de vez. É o exercício de fixação, ou seja, para ajudar vocês a fixarem, a entenderem o assunto. E o nosso exercício sobre vírus, né? A gente pegou parte do exercício, assim como foi também lá nas videoaulas que eu mandei para vocês. Parte do exercício era sobre vírus no geral, né? Composição e estrutura dos vírus. E é óbvio que nessa época de coronavírus a gente não podia deixar de falar dele, né? Do danado do coronavírus também. Então, o exercício também foi da mesma forma, né? A gente tem algumas questões, 3 questões de vírus no geral e 2 questões do coronavírus. A primeira questão está aqui, vamos lá. Os vírus são considerados por muitos pesquisadores seres sem vida. Ó, gente, isso aqui, essa primeira parte é foco de debate na biologia. Inclusive, nós teríamos, se tivesse tendo aula presencial, nós teríamos um debate sobre essa dicotomia aí, sobre essa grande questão da biologia, se os vírus são ou não são seres vivos, afinal de contas. Então seria um debate com um grupo defendendo em prol dos vírus serem seres vivos, outro contra, mas como a gente não está em sala, então esse debate não ocorreu esse ano. Então os vírus são considerados por muitos pesquisadores seres sem vida. Essa afirmação é feita com base nas várias características de seres vivos que estão ausentes nesses organismos. Liste algumas dessas características. Eu coloquei aqui 4 características. Cássio, tem mais? Tem. Vocês podiam botar mais características, tá? Eu coloquei 4 aqui que me vieram na cabeça na hora, que são bem marcantes assim nos vírus. Uma das características que está ausente nos vírus e que é típica de todo ser vivo é a ausência de metabolismo. Eles não têm metabolismo próprio. Para que as reações, metabolismo nada mais é do que o conjunto de reações de um ser vivo, né, e tal. Para que ocorra as reações necessárias para o vírus, ele precisa infectar uma célula de outro ser vivo. Então ele não tem metabolismo próprio, ele meio que aluga, terceiriza isso de uma outra célula, de um ser vivo. Hoje a discussão está bem mais para os vírus serem considerados seres vivos, viu, gente? Deixar isso bem claro. Está caminhando para esse lado aí, atualmente. Segundo aqui, característica que está ausente, eles não possuem células, são seres acelulares, a galera chama eles de parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles obrigatoriamente precisam de uma célula de um ser vivo para se reproduzir. Então eles não possuem célula, então eles são acelulares. Não se reproduzem por conta própria, como eu falei aqui na primeira e na segunda, né? Eles não têm capacidade reprodutiva, então todo ser vivo tem capacidade reprodutiva, os vírus não. Eles precisam infectar uma célula de outro ser vivo para se reproduzir. Todos esses argumentos que eu estou dizendo, gente, tem contra-argumentos da galera que considera vírus seres vivos. Eu não botei nenhuma questão relacionada a isso, mas todos eles têm argumento a favor e um contra. Eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, mas tem sim. A maioria tem apenas um dos ácidos nucleicos. Na maioria dos vírus, ou é de DNA ou é de RNA. E tá, eu sei que existem alguns vírus específicos que tem os dois, mas a maioria só tem um dos ácidos nucleicos. Então é mais um argumento aí. Então são esses aqui os 4 argumentos que eu listei. Vocês podem ter colocado mais ou menos. Eu acho que pelo menos 3, né, argumentos aí para ficar uma resposta bacana.
Ok, primeira questão, qualquer coisa vocês voltem aí no vídeo, revejam, tá? Segunda questão, vamos lá. Como ocorre a reprodução do vírus? Eu falei que eles não se reproduzem, então como é que ocorre, né? Eles não se reproduzem por conta própria. Então como é que ocorre? Como é que eles vão fazer para se multiplicar? Como eu falei, eles precisam parasitar uma célula de um ser vivo. E aí tem dois ciclos basicamente, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar os ciclos dele. O ciclo lítico, o termo lítico significa romper, quebrar, fragmentar a célula. Então, o ciclo lítico é aquele em que a célula é destruída no final do ciclo. E o ciclo lisogênico, estou dando umas enganchadas aí, né? O ciclo lisogênico, a célula não se fragmenta, ela se divide e multiplica o DNA viral. De toda forma, o vírus, ele injeta o seu material genético no interior da célula. Esse material genético se liga, né, no caso, o material genético do vírus, que aqui está numa cozinha mais clara, ele se liga ao material genético da célula. No ciclo lisogênico, daí para frente, esse pedaço de DNA modificado vai induzir a célula a multiplicar o DNA do vírus, junto com o da bactéria, e a bactéria se divide. Cada parte está carregando um pedaço do DNA do vírus, que depois ele pode se separar, a célula vai se dividir, multiplicar um monte, e ocasionalmente o prófago solta-se do cromossomo bacteriano. Prófago lá, o DNA do vírus, tá? E aí ele forma um novo vírus ali e vai embora sem destruir a célula. Então ele só se multiplica dessa forma. Já no ciclo lítico aqui, ó, esse material genético ele induz a célula a multiplicar a estrutura do vírus. Então, o fago, lá, o vírus em si, se multiplica, né, dentro da bactéria hospedeira. Aqui o hospedeiro é uma bactéria. E quando tem bastante lá, essa célula ela passa por lise celular, ou seja, ela se rompe, né? E quando ela se rompe, ela libera os vírus no ambiente. Então, basicamente, a gente tem esses dois ciclos de reprodução de vírus. O ciclo lítico, quando a célula se rompe, e o ciclo lisogênico, quando a célula não se rompe, só multiplica o DNA do vírus. Tranquilo? Essa é a nossa segunda questão. Eu quero que vocês respondam ela textualmente, tá, gente? Escrevendo mesmo. Eu coloquei as imagens aqui porque fica mais fácil de eu copiar, de eu falar para vocês. Mas caso vocês queiram copiar e é necessário, né, se vocês já tiverem feito uma resposta bem boa, vocês podem pausar o vídeo e copiar aqui. Ciclo lítico. O DNA do vírus entra na bactéria, o cromossomo bacteriano do vírus. Vocês vão seguindo, tem as legendinhas aqui com um textinho aqui, dá para vocês construírem aí uma ideia bem bacana. Aí no ciclo lisogênico lá do outro lado, ó, vai começar aqui, o DNA entrou, veio, fez todo o ciclo, ele se refaz. E aí a gente tem os textinhos também, vocês podem copiar aí como resposta, ou, tendo entendido, vocês podem, e é preferível até criar a resposta de vocês mesmos, ok? Beleza. Terceira questão. Qual a composição básica de um vírus? A estrutura básica. O que tem no vírus, de que ele é feito. Essa resposta aqui eu achei ela bem sucinta, bem direta, bem bacana. Eu peguei lá do Portal da Educação, um site muito bom, bem confiável, é interessante para vocês usarem para estudar. portaleducação.com.br. Site um pouquinho antigo, mas tem muita informação boa. Parece até que estão com um site novo agora, não cheguei a ver não. Mas enfim, a composição básica do vírus. Os vírus possuem uma organização bem mais simples do que as das células, né, do que as nossas células. Possuem basicamente apenas um ácido nucleico, como eu disse antes, pode ter vírus que tem os dois, mas a maioria contém só o DNA ou RNA, envolvidos por uma capa proteica, que chama capsídeo, né? E em alguns casos, E em alguns casos de vírus possui um envoltório lipoproteico denominado envelope. Esses são os vírus chamados de envelopados. Nem todo vírus é envelopado. Alguns são, outros não. Tá ok? Se quiserem dar mais uma olhadinha no assunto vírus de forma geral, dê um pulinho lá no site, tem bastante informação por lá. Não só nesse, ao longo desse nosso modo de aula online, eu vou estar sempre sugerindo sites, canais no YouTube para vocês, como eu sugeri 2 canais já no YouTube, né, nas teleaulas que eu mandei semana passada. Porque é isso, né? Pelo menos essa metade do nosso ano letivo vai ser assim, não sei, talvez até o ano todo. Então, foquem dessa forma. Como eu já disse, isola um lugarzinho, um momentinho para você estudar, tá? Senão, se você ficar fazendo outras coisas, acaba desviando o assunto, como a gente está desviando agora. Vamos lá. Quarta questão.
Aí a quarta e a quinta são sobre o Covid-19, sobre o coronavírus, né? Não podia deixar de ser nessa época que a gente está vivendo. A quarta questão diz: quando o coronavírus... perdão. Eita, agora foi bom, né? Misturei um nome com o outro. Quando o Covid-19, o coronavírus, é citado nos meios de comunicação, frequentemente é chamado de novo coronavírus. Esse prefixo novo é usado por qual motivo? A gente sempre, algumas pessoas até me perguntaram por que novo? E aí está aqui a nossa resposta. O prefixo novo, essa aqui eu mesmo elaborei, tá? O prefixo novo refere-se ao vírus que atualmente assola o mundo. Pois, em outras espécies, existem variações desse vírus, e mesmo na espécie humana já houve um surto entre o ano de 2002 e 2004. Lá no vídeo, o professor até cita esse surto aqui, né? O professor Jubilu. E, além disso, gente, tem um monte de variações de coronavírus na natureza, em outras espécies não humanas, tá? Então, o coronavírus já estava por aí há muito tempo. O detalhe é que, recentemente, ele sofreu uma mutação e passou a infectar seres humanos nesse formato diferente, que já é um pouquinho diferente daquele lá de 2002 a 2004, tá? Aí o coronavírus atual, no entanto, é ligeiramente diferente de todos esses, por isso se faz uso do prefixo novo, tá? Respostinha criada por mim. Aí, se a de vocês estiver nessa lógica, pode manter a de vocês mesmo, eu até prefiro, como eu digo, que seja a de vocês. Se vocês viram que saiu muito de sair, então refaça aí baseada na que eu estou passando para vocês, beleza, galera? E a última, qual o maior perigo relacionado ao Covid-19? É uma pergunta bem aberta, mas eu coloquei ela aqui especificamente para eu falar sobre isso para vocês. Que muita gente tem medo do coronavírus, e é para ter mesmo, né? Mas tem medo assim, que se eu pegar eu vou morrer. Não, a maioria das pessoas na verdade se cura, fica bem, né? A taxa de letalidade dele é bem baixa. Mas aí vai dizer, então não tem medo não, eu vou sair do prédio. De jeito nenhum, de jeito nenhum, porque o problema dele é esse que eu coloquei aqui, ó. O maior risco do coronavírus é o contágio dele, ele é muito contagioso, ele passa muito rápido de uma pessoa para outra. Algumas pessoas têm de forma assintomática, nem sabe que tem, sai passando para todo mundo. Então é isso. Esse contágio rápido pode levar a um monte de gente infectada. Aqui em Pernambuco já está assim, os hospitais lá de Recife já estão com as suas UTIs lotadas, não tem mais onde botar gente, então quem chega lá necessitando de um leito na UTI não pode porque está cheio, tá? Então é esse o problema. O problema do coronavírus é principalmente a rápida disseminação dele. Ele não é um vírus tão letal, mas as pessoas que têm complicações precisam ficar internadas. E se não tiver onde ficar internado? O problema é esse, né? O maior perigo é esse. É o rápido contágio e o colapso do sistema de saúde, que é o que Pernambuco já está vivendo e outros estados aí também. E é o maior medo, né? A pessoa chegar no hospital e não poder ser atendido. Certo, gente? Então é isso, o nosso exercíciozinho. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, que eu vou responder para vocês. E no mais, é isso. Fiquem bem, gente. Se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam. Tchau. Valeu. Interromper aqui o compartilhamento. Quem ficou até aqui vai ganhar uma ferroada de marihuana. Não, cheiro. Tchau, tchau. Agora é pra valer, gente.